Eu nunca imaginei que meu trabalho noturno na biblioteca poderia se tornar tão assustador. É engraçado como a gente pensa que lugares iluminados, com prateleiras cheias de livros, são completamente seguros, até não serem mais. Trabalhar na biblioteca da universidade parecia o emprego perfeito para mim. Eu ficava no balcão, emprestando livros, organizando devoluções e, de vez em quando, ajudando alguém perdido na seção de literatura clássica. Era um lugar tranquilo, quase sempre vazio à noite. Só que tudo mudou numa sexta-feira. O turno começou normal. Alguns estudantes entraram para estudar antes de uma prova. Um ou outro pegou livros para pesquisa. Lá pelas 9 da noite, a biblioteca ficou deserta, como de costume. Foi quando ele apareceu. Era um homem de uns 40 e poucos anos, usando um casaco pesado, como se estivesse muito frio lá fora, o que não estava. Ele tinha um sorriso estranho, daquele tipo que você não sabe se é amigável ou ameaçador. Ele se aproximou do balcão e, por algum motivo, parecia saber meu nome. Oi, Júlia. Trabalhando até tarde hoje? Minha primeira reação foi tentar entender como ele sabia meu nome. Devia ter visto no crachá, eu pensei. Respondi educadamente, mas com aquele sorriso falso que a gente dá quando está desconfortável. Sim, até às 10. Ele ficou por ali, encostado no balcão, falando coisas genéricas sobre o quão vazia a biblioteca estava. Eu apenas assentia, querendo que ele fosse embora logo, mas não foi. De repente, ele colocou uma garrafa térmica no balcão. Trouxe um café para você. Deve estar cansado. Aquilo me deixou gelada. Ele sabia meu nome, sabia meu horário e agora estava me oferecendo café? Como ele sabia que eu estava lá naquela noite? Eu queria recusar, mas algo no tom dele me fez pegar a garrafa com um sorriso forçado. Obrigada, mas eu já tomei café mais cedo. Tudo bem, guarde para mais tarde. Vai precisar. Ele disse isso olhando direto nos meus olhos, com um sorriso que parecia maior do que antes. Assim que ele saiu da biblioteca, eu coloquei a garrafa no lixo. Não ia arriscar beber algo de um estranho. Mas mesmo depois que ele foi embora, senti que os olhos dele ainda estavam em mim. Quando deu horário, desliguei as luzes principais e peguei minha bolsa. A biblioteca estava silenciosa, exceto pelo som dos meus passos no chão de mármore. Me senti aliviada quando cheguei à porta, mas o alívio durou pouco. Ele estava lá fora, encostado em um poste, me esperando. Minha respiração ficou pesada no mesmo instante. Ele não podia estar ali, não depois de ter ido embora antes. Por que estava me esperando? Tentei parecer indiferente, ajustando a alça da bolsa no ombro, mas por dentro, meu coração estava batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. Você demorou, hein? Ele disse, com aquele sorriso que agora parecia ainda mais sinistro. Preciso ir, respondi, tentando ser direta. Evitei olhar para ele enquanto procurava as chaves do carro na bolsa. Eu te acompanho até o carro. Está muito vazio aqui à noite. Pode ser perigoso. Pensei em recusar, mas o tom dele foi tão insistente que eu não consegui falar nada. Ele começou a andar ao meu lado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A cada passo que dávamos em direção ao estacionamento, minha mente ficava mais confusa. Eu me perguntava, será que estou exagerando? Ele pode ser só um cara estranho tentando ser gentil, ou não. A noite estava fria e o som dos nossos passos ecoava no silêncio. O estacionamento da biblioteca não era grande, mas naquela hora parecia que o caminho até meu carro durava uma eternidade. Ele continuava falando coisas aleatórias, como o tempo e o quanto ele gostava de bibliotecas silenciosas. Você parece trabalhar muito, Júlia. Não deve ser fácil ficar aqui sozinha à noite. Eu não respondi. Senti minha mão apertar as chaves, os dedos suados e trêmulos. Meu carro estava a poucos metros de distância. Só mais alguns passos, só mais alguns segundos, pensei. Quando chegamos ao carro, ele se inclinou, como se fosse abrir a porta para mim. Fiquei imóvel, sentindo cada fibra do meu corpo gritar para que eu fizesse algo. Obrigada pela companhia. Boa noite, disse rapidamente, enquanto destrancava o carro e entrava o mais rápido que pude. Antes que eu conseguisse trancar a porta por dentro, ele segurou a maçaneta. Meu coração disparou.
Espere, ele disse. Só queria te dizer uma coisa. Engoli em seco. Minha mente estava à beira do pânico, mas tentei manter a calma. O que foi? Perguntei, com a voz quase falhando. Ele sorriu novamente, mas desta vez seu sorriso parecia mais forçado. Você deveria ter aceitado o café. A frase ecoou na minha mente como uma ameaça velada. Ele soltou a maçaneta e deu um passo para trás, me observando enquanto eu girava a chave na ignição. O carro finalmente ligou e eu acelerei, deixando-o parado ali, sob a luz fraca do poste. Dirigi em silêncio, minhas mãos tremendo no volante. Meus olhos se alternavam entre a estrada e o retrovisor, esperando vê-lo me seguindo. Mas ele não estava lá. Era como se ele tivesse desaparecido. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Meu corpo inteiro estava tenso, e minha mente não conseguia apagar o sorriso dele e as palavras que disse. Você deveria ter aceitado o café. Por que ele disse aquilo? Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos via aquele rosto. Aquela voz repetia a frase em minha cabeça como um eco. Naquele momento, eu percebi que algo estava muito errado. Na manhã seguinte, acordei com os raios de sol entrando pela janela, mas a sensação de alívio durou pouco. Minha mente voltou imediatamente para a noite anterior. O homem, o café, as palavras, tudo parecia surreal, mas o desconforto ainda estava ali, firme como uma pedra no peito. Tentei seguir o dia normalmente. Fui para a faculdade, participei das aulas, mas algo não me deixava em paz. Por que ele disse aquilo? Você deveria ter aceitado o café. O que ele queria dizer com isso? Passei o dia tentando afastar o pensamento, mas quanto mais eu tentava esquecer, mais ele voltava, como um zumbido na minha cabeça. Quando o turno na biblioteca começou novamente, senti um arrepio ao entrar. A mesma luz fria, os mesmos corredores vazios, mas agora parecia tudo diferente. Cada som parecia amplificado. Cada sombra parecia esconder algo. Me forcei a respirar fundo e caminhei até o balcão. O relógio marcava 18 horas e o turno da noite ainda seria longo. Por volta das 9, enquanto eu organizava livros na seção de literatura, ouvi passos. Fiquei paralisada por um segundo, ouvindo com atenção. O som vinha do corredor principal. Quando olhei, não havia ninguém. Apenas o silêncio preenchendo o vazio. Talvez seja algum estudante atrasado. Pensei, tentando me acalmar. Voltei para os balcões e me concentrei nas devoluções. Mas a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Foi então que ouvi o som. Era um estalo baixo, como o de algo sendo colocado no balcão. Quando levantei os olhos, senti meu estômago revirar. Era a garrafa térmica, aquela mesma garrafa que eu tinha jogado fora na noite anterior. Ela estava ali, como se nunca tivesse saído do meu lado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A biblioteca estava completamente vazia. Minha mente entrou em pânico. Peguei a garrafa com mãos trêmulas e percebi que ela estava quente. Algo estava errado. Muito errado. Corri até a porta de entrada, tentando me convencer de que precisava de ar, mas quando cheguei vi uma sombra do lado de fora. O coração disparou. Era ele. Lá estava o homem, parado na calçada, me observando. Ele não disse nada. Não se moveu. Apenas me encarava com aquele sorriso que eu já não conseguia tirar da mente. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa. Então, ele fez algo que me gelou até os ossos. Ele ergueu a mão e apontou para dentro da biblioteca, como se dissesse que algo estava comigo. Meu corpo travou. Ele sabia que eu estava sozinha, e eu sabia que não havia saída fácil. A biblioteca, antes meu lugar seguro, parecia uma prisão agora. Voltei para o balcão, tentando pensar no que fazer. Liguei para o segurança da universidade, mas a chamada não completava. O sinal estava morto. O silêncio era quase insuportável, quebrado apenas pelo som do relógio. Ele marcava 21h59. Uma hora inteira ainda me separava do fim do turno. De repente, ouvi passos novamente. Desta vez, estavam dentro da biblioteca. Os passos eram lentos, firmes e ecoavam pelo corredor principal. Não havia mais dúvidas. Alguém estava dentro da biblioteca comigo. Meu coração parecia um tambor descontrolado
e eu apertava o telefone na mão, mesmo sabendo que ele não tinha sinal. Fiquei atrás do balcão, tentando não fazer barulho. As luzes, que antes pareciam frias, agora pareciam tremer levemente, como se algo estivesse interferindo nelas. O som dos passos ficou mais alto. Eles vinham direto na minha direção. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando soar confiante, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Nenhuma resposta. Apenas o som dos passos continuando, cada vez mais próximos. Foi então que a silhueta apareceu no final do corredor. Era ele, o homem do café. Seu rosto estava escondido pela escuridão, mas eu sabia que ele estava sorrindo. Ele não dizia nada, apenas me observava. O silêncio pesava como nunca antes. "Você precisa sair daqui!" gritei, finalmente reunindo coragem. Ele deu um passo à frente e a luz acima dele piscou. Quando piscou novamente, ele estava mais perto, como se tivesse se movido sem fazer barulho. Minhas pernas tremiam, mas algo dentro de mim dizia para não correr. Ele ergueu a mão, lentamente, e colocou algo no balcão. Minha visão estava borrada pelo medo, mas quando olhei percebi que era um pequeno papel dobrado. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a luz piscou mais uma vez, e ele desapareceu. O papel estava ali, imóvel, como se fosse um objeto comum. Minhas mãos estavam suadas, mas eu o peguei, quase sem querer. Ao abri-lo, vi uma mensagem escrita à mão, com letras tremidas, mais legíveis. Ela dizia: "A próxima noite será sua última. Prepare-se." Soltei o papel como se ele tivesse me queimado. Meus instintos gritavam para eu sair dali, mas minha mente estava presa em um loop de pavor. Foi quando ouvi novamente os passos. Agora eles estavam por toda parte, como se várias pessoas caminhassem ao mesmo tempo. As luzes começaram a piscar descontroladamente e uma risada baixa ecoou pelos corredores. Não era apenas ele. Havia algo mais. Algo que eu não conseguia explicar. Corri em direção à porta de saída, mas ela não abria. Era como se a biblioteca quisesse me manter lá dentro. A risada ficou mais alta, acompanhada por vozes que sussurravam o meu nome. "Júlia!" Era Ana, minha colega de trabalho que havia desaparecido meses atrás. Era impossível, mas eu tinha certeza de que era a voz dela. "Eles vão levar você também." Desesperada, procurei qualquer saída. Encontrei uma janela na sala de leitura e, sem pensar duas vezes, quebrei o vidro com um extintor. Pulei para o lado de fora, o ar frio da noite me envolvendo. Quando olhei para trás, vi as luzes da biblioteca apagarem de repente, mergulhando o prédio em uma escuridão absoluta. Cheguei em casa sem olhar para trás. Tranquei todas as portas e me sentei no chão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não fui trabalhar no dia seguinte, nem no outro. Pedi demissão e nunca mais voltei àquela biblioteca. Mas às vezes, quando estou sozinha em casa à noite, sinto o mesmo cheiro de café e ouço passos vindo de longe. Não sei se é minha mente me pregando peças ou se ele ainda está me observando, esperando pela próxima noite que será minha última.